Podcast Reinventa Renata. O Catador de Histórias, por Sérgio Palmiro Serrano. Ilustrações Ágata Quirarte. Editora Evoluir. Crispim era assim, alto, magro, ossudo, narigudinho. Nasceu no campo e cresceu na roça, aprendendo desde cedo os mistérios da terra, a plantar e a colher os milagres do chão. Mas a lida do dia a dia, trabalhando no campo, não era fácil não. Ainda menino, deixou de ir à escola para trabalhar na lavoura. Acordava antes do sol nascer, pegava a marmita, esperava o ônibus para trabalhar o dia todo no sol. Mal ganhava para ajudar no sustento da casa. Vida dura. Mas Crispim tinha um costume que lhe dava muita alegria. Ele gostava de ouvir histórias e se admirava de ver os contadores de causo em volta da fogueira. Um deles era o seu Nelson Gumercindo, contador de causos dos bons. Sabia muitas histórias. Saci, mula sem cabeça, lobisomem e ainda outras de dar medo e sonhar. Iara, Matita Pereira, Caipora e Curupira. Crispim também gostava de inventar suas próprias fantasias. Imaginava o romance secreto do Preá com a Seriema e contava para os outros em volta do fogo assim. Um dia, eu juro que vi um preazinho bonitinho, peludinho e que tinha umas patinhas bem pequenininha. Ele saiu do meio do mato e veio assim para a beira do caminho, perto da porteira velha. O preazinho estava distraído atrás do pinhão. Eu acho que nem viu a cobra caninana logo ali do lado dele. Mas a caninana já ia dar o bote, quando ouviu um barulho, um som muito alto, repetido, agudo, muito alto. Cantou uma seriema do outro lado da estrada. Depois, ela cantou outra vez, mais perto. O preazinho se ergueu nas patinhas traseiras. Suas orelhas se aprumaram e então ele viu a cobra. Mas a cobra não atacou. Ao contrário, desarmou o bote e fugiu. Fugiu da seriema que, como todo mundo sabe, é grande caçadora de cobra. O preazinho não acreditou quando olhou para cima e a viu. Ela, sua salvadora, a seriema. Aquela belezura, figura elegante, linda mesmo, pescoçuda, com aquele penacho na cabeça. Tinha até olho azul, verdade. Um bico cor de laranja desse tamanho e patas cor de laranja também, com garras de botar medo em cobra. Sim, senhor, é o que eu estou dizendo. O preazinho viu a seriema e se apaixonou na horinha, à primeira vista. Além do mais, mesmo sem saber, ela tinha salvo a vida dele. Olha só, quanta vantagem! A seriema também se encantou com o preazinho bonitinho, peludinho e que tinha umas patinhas bem pequenas. Combinaram de se encontrar naquela beira do caminho, na porteira velha, todas as tardes. Mesmo sendo de espécies diferentes, nada impedia aquela amizade. E é por isso que toda tarde a gente ouve a seriema cantando para assustar a cobra, porque o preá está chegando. Era só mais uma das histórias de Crispim. Crispim inventava a conversa entre a formiga e a Joaninha. Boa tarde, dona Formiga.
Vamos chegando. Obrigada, mas não posso. Não vê que estou trabalhando? Ora, não faça cerimônia, deixa disso. Me desculpe, compadre Joaninha, mas estou fazendo meu serviço. Crispim amava a natureza e achava que os bichos e as plantas tinham sentimentos como a gente. Admirava o bailado silencioso das árvores com o vento e chorava ouvindo a música que o riacho cantava. Um dia, Crispim tomou uma decisão. Iria deixar a vida de lavrador plantando milho e feijão para tentar a sorte na cidade grande. Quem sabe até estudar. Tinha o sonho de ser outra coisa, mas ainda não sabia o que era. Mas sabia o que sabia fazer. Sabia contar e calcular. Isso para alguma coisa deveria servir. Também sabia escrever e ler. Adorava. Lia tudo o que conseguia encontrar. Lá no perdido da roça, pouca leitura chegava. Uma revista velha no barbeiro já ajudava. Até bula de remédio ele lia e guardava. Quantos jornais, livros e revistas havia na cidade? Todo dia, tanta novidade. Então, se decidira. Juntou um dinheirinho, se despediu da família, pegou sua mochila de lona e resolveu arriscar. De dentro do ônibus, Crispim viu a paisagem mudar de milharal para pasto. Depois, cana-de-açúcar, até chegar na cidade. Ou melhor, na periferia, onde viviam muitas pessoas. Depois de um longo tempo parado no trânsito, chegou na rodoviária e ficou atônito ao ver tanta gente. Havia carros, ônibus passando em todas as direções, até um trem de cima da ponte, que chamavam de metrô. Crispim ficou desnorteado, sem saber onde ia. Na calçada, um trombadinha levou sua mochila e, junto com ela, tudo o que Crispim tinha: uma muda de roupa e um telefone da tia da vizinha. Ai de mim, pensou Crispim desesperado. Perdido na cidade de pedra, seu sonho durou pouco. Na primeira noite que passou na rua, nem dormiu. Ficou escondido num canto de uma marquise, entre outros moradores de rua, que não se importavam com sua presença. Depois, acabou se acostumando à indiferença e aprendeu a sobreviver na rua. Para ganhar algum dinheiro, tinha que catar lixo para reciclar. Papelão, latinha, garrafa. Botava tudo numa carroça que ele mesmo construiu, feita com carcaça de uma geladeira velha, mais um eixo com uma roda de uma bicicleta, trocadas num ferro velho por um tanto de sucata. Com o tempo, Crispim foi aperfeiçoando sua carrocinha. Colocou um teto de zinco para descansar sob sua sombra, quando era o alto do meio-dia. Depois, fechou as paredes e fez uma casinha que usava de noite para dormir. Tinha até um fogareiro. Cozinhava com os restos de madeira e móveis quebrados que encontrava no caminho. Numa noite de chuva, apareceu na carrocinha de Crispim um cachorro, todo molhado, que se escondeu do aguaceiro embaixo da carrocinha. Crispim deu um pouco de comida para ele e deixou ele ficar lá. Até que ele era bonitinho, disse Crispim, olhando para o bichinho. Parece um pano de chão. Naquela noite, começou uma grande amizade entre Crispim e Pandi, pois o nome que ele deu para o bichinho foi de Pandichão. Acabou se tornando Pandi. Assim, ele ia vivendo, Crispim na casinha ambulante, recolhendo sucata que trocava por comida ou dinheiro.
vivendo o avesso do sonho da cidade grande. Na sua lida do dia a dia, recolhendo aquilo que as pessoas jogaram fora, Crispim aprendeu a enxergar o lixo de uma outra forma. Aprendeu a ver que aquilo que era descartado havia uma grande riqueza. Mais importante que o preço do alumínio, das latinhas ou o quilo do papelão, ele enxergou o valor das histórias das coisas abandonadas. Roupas, sapato, quinquilharia, guarda-chuva quebrado, retrato rasgado, livro autografado. Tudo que estava no lixo tinha uma história. E ele começou a enfeitar sua casinha ambulante com pedaços das coisas, ou melhor, pedaços das histórias que ele encontrava pelo caminho. Nunca dava para saber a história verdadeira dessas coisas, mas Crispim se divertia em ficar só imaginando. O braço de um cavaquinho quebrado, que ele encontrou na madrugada em frente a um botequim, acabou virando uma história mais ou menos assim. Era uma vez 2 irmãos, muito unidos, João, o mais velho, e José. O mais novo, João, tocava violão. E José tocava cavaquinho. Eles tinham muitas coisas em comum. Eram sambistas e compositores. Já haviam composto juntos muitos samba-enredos para o Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Morro do Azevedo. Mas outra coisa que os 2 irmãos também tinham em comum era o amor que sentiam por Madalena. Ela era uma linda morena e também rainha de bateria. Naquela noite, depois do ensaio da escola de samba, quem sabe ao certo o que aconteceu? Alguém bebeu? Alguém brigou? Alguém se machucou? Alguém chorou? Será que alguém cantou um samba triste? Crispim acreditava que a tristeza poderia ter lá sua beleza quando virava poesia. Crispim encontrou na calçada, entre caixas vazias de eletrodomésticos, um buquê de noiva, novinho em folha, abandonado de um casamento que nem chegou a acontecer. Dentro do velho baú, ele encontrou um retrato antigo. Talvez um tataravô que veio de um país distante e por aqui ficou. E depois de tanto tempo, caiu no esquecimento. Afinal, para que serve lembranças largadas no baú bolorento? Encontrou um velho diário abandonado por uma menina que cresceu e dele não quis saber mais. Hoje escreve tudo num teclado e publica sua vida nas redes sociais. Ao ver um pneu de bicicleta gasto, perguntou: "Diga lá, pneu, quantas estradas você percorreu? Será que chegou a algum destino? Ou será que ficou pelo caminho? Sabe para onde rolar? Ou simplesmente ia?" Isso é o que eu chamo de filosofia da borracharia. Achou uma gaiola de passarinho vazia que não servia mais de prisão. Pendurou-a na carrocinha e colocou dentro um cartão escrito: "A gaiola aprisiona o pássaro, mas não o seu canto." Crispim recolheu muitos livros que as pessoas leram e não passaram adiante. Juntou-os numa prateleira dentro da carrocinha e fez uma biblioteca ambulante. Assim, de pouquinho em pouquinho, Crispim criou o seu museu de histórias caladas. Uma carroça muito animada que, por onde passava, deixava a população intrigada. Todo fim de tarde era uma diversão para Crispim quando parava sua carrocinha, casa, museu, biblioteca ambulante, numa pracinha qualquer.
debaixo de uma sombra boa. Esperava chegar gente e aí começava a contar suas histórias para todos aqueles, crianças de coração, que paravam o que estavam fazendo e se sentavam ao seu lado, só para ficar ouvindo. E foi num dia desses que algo aconteceu. Crispim estava futicando num monte de caixas de papelão amontoadas num canto, quando achou uma coisa que o deixou boquiaberto, cheio de espanto. Jogada dentro de uma das caixas, ele encontrou sua velha mochila de lona, aquela com a qual ele chegou na cidade tempos atrás e foi roubada na rodoviária. Dentro de tantas histórias que viveu, a mochila voltou para ele. Emocionado, Crispim abriu a mochila, mas não havia nada dentro dela. Do lado de fora, porém, um bolsinho meio escondido, Crispim achou um bilhete. Era um pedacinho do papel dobrado e gasto, escrito com letra de quem não tem muito costume de escrever. Dizia assim: Querido Crispim, espero que você siga seu caminho e encontre sua própria história. Que você tenha sempre bons causos para contar. Seja feliz. Seu amigo, Nerso Gumercindo. Fim. Se você gostou dessa história, desse podcast, compartilhe, use em suas aulas, ouça antes de dormir, ouça quantas vezes quiser. O podcast, ele dá essa liberdade. Então, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu joinha, de compartilhar e deixar suas informações ou suas sugestões. Um grande abraço.